ozali nzambe nanga Yahweh, 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 Wamonango zali nzambe. Oh Yahweh, 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 nakumisi mone na Jésus. Yahweh, Yahweh, nzambe na lola, totatoli ozali nzambe. Yahweh, 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 Wamonango zali nzambe. Yangola banda na beti na luma boko, motema nanga yepeli moto, moto ya bulingo na yo Masiya Yesu we. Yangola sanjoli yo mokozi. Yahweh, 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 Wamonango zali nzambe. Soki na moni kembo na beza kamilolo papa, walegela kama yele ya bato we. Yangola pesi ya lokumu Yesu, mosusu lokola yo azalite. Yahweh, 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 Wamonango zali Mokili nzambe. pasi, mokili molunge, mokili moto. Nisiba na mai na zana wapi, na zongeli yo nisiba ya bongo. Yonde yo pesa kimya la motema ye. Yahweh, 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 Wamonango zali Na mokili nzambe. wayo moto na moto, na mwani titi na ye. Kasi masiya yonde makasi nanga, nisiba bishika na shwa makasyo. Yahweh na pesa lokumu na yo. Yahweh, 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 Wamonango zali Nasana nzambe. sebi ya monene zambe nanga, nasipami na molimo mosantu, nalingi na bota masanjoli papa, masanjoli yango kombo nango Yesu we. Yahweh, 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 Wamonango zali Sokapi nzambe. pona kolo Jésus. Ngai na yebeli yo na kumisi yo, eloka na ngai elikya na ngai. Na epelio, na kubisio, elonga nanga, elikya nanga. Na netoli yo, na sanjoli yo, makasi na ngai yambalo yemo. Na epelio, na kubisio, elonga nanga, elikya nanga. Na netoli yo, na sanjoli yo, elobe na ngai yo bongi na ngai. Na epelio, na kubisio, elonga nanga, elikya nanga. Jésus, nasala nini pona yo nasali oyo nasalaki koluka lelo na moni ona motema nanga lisuba nanga ya ngolu lisuba ye nanga ya ngolu ekaukana te papa mayembo mwana sokanga mpona yo papa mayembo mwana soma minga makila papa mayembo mowotunanga ekanga mpona yo yesu ezali yo yokongi yango ezali yo okonza bakonzi ezali yo okesani na nyonso ezali yo okonza bakonzi ezali yo
Levanta as mãos. Vas apreciar a Deus. Comece a apreciar o Senhor. Diga obrigado a Deus. Devolva a Ele a honra e a glória. Celebre o Senhor. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Agradeça Agradeça a Deus pela sua fidelidade. Ninguém se compara a Deus. Pai, te agradecemos. Merci. Agradeça a Deus. Merci pour le privilège. Obrigado pelo privilégio. Est-ce que vous célébrez ça? Será que estás a celebrar Deus? Est-ce que vous célébrez ça? Será que estás a celebrar a Deus? Merci. Agradeça ao Senhor. Merci pour la Obrigado paix. pelo fôlego de vida. Merci pour la makasi. Obrigado pela força. Merci pour la nyonso nzamba zokoba kosala Obrigado kati por na tudo biso. que o Senhor está continuando a fazer no meio de nós. Nzambe pour la privilège. Agradeça a Deus pelo privilégio Ya biso koya la présence que aye. nos deu de vir na sua presença. Célébrez ça. Celebra a Deus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci pour la vie. Obrigado pela vida. Merci pour la bonne santé. Obrigado pela boa saúde. Merci pour la privilège. Obrigado pelo privilégio. Est-ce que vous êtes Nzambe? Será que estás a agradecer a Deus? Sala reconnaissant. Seja grato. Ton Nzambe pour la bolamu na ye. Agradeça a Deus pela sua bondade. Célébrez ye. Celebra a Ele Na mokolo ya guérison. nesse dia de cura. Anticiper ba remerciement na yo. Antecipa os seus agradecimentos Pour la restauration ya nzoto para a na yo. restauração do seu corpo. Est-ce que vous êtes là? Será que estás a orar? Merci la kolo. Obrigado ao Senhor. Ye mobikisi. Ele que é o curador, Mokangoli. aquele que liberta, Opesi la kimia. aquele que concede a paz. Sambela. Ore, Banako senga la nzambe liloba. peça ao Senhor a palavra. Liloba tongo lelo. Que a palavra desta manhã E ya po pesa bon moy. venha para dar vida. Sambela pour la liloba. Ore pela palavra. Loba la nzambe lobela biso. Diga que o Senhor fale para nós. Moto azo sambela azo soya ye Aquele visitation. que está a orar está recebendo a sua Na visitação. motema moko ozo senga la Com nzambe o seu liloba. coração estás a pedir a palavra a Deus. Mon père, Meu Pai, lève-toi encore, papa. levanta-te mais uma vez. Lobela biso na tongo lelo. Fale para nós nessa manhã. Sopa liloba na olo kolambula. Derrama a sua palavra como a chuva. Sambela. Ora, Sambela. ore.
aberta. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Nganatika komitungisa nalongola loboko nalitama pona yebiete masialongaki nganatika komitungisa nalongola loboko nalitama ona yebiete masialo yemana lole elonge mona Yahweh 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 Luyana Yoko Sina Yuda Kolo Kumama Yobongi Nalo Yemana Lole Elohim Yahweh Olo Como Yahweh Hallelujah Yoko Sina Yuda Olo Kumama Yobongi Nalokumu Atabanyama Bale inzoto nanga Yesu yondi make Kokufa pwete ngai nabika Omo ya Nzambe Yangweleki na mote malanga Olo Yesu nangai Yesu ya nangai Yesu ya nangai Oh Yesu lobiko nangai Yesu mosala nangai Yesu Oh Yesu ya nangai Yesu Oh Yesu associé nangai Oh kumama Kolo Yesu kumama Yahweh nanga Yahweh Oh Yesu kumama Elikaba santu kumama Yahweh nanga Yahweh Kolo Yesu kumama Nzamba miracle kumama Yahweh nanga Yahweh Oh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama na Yahweh Kolo kumama Yahweh Papa kumama Zamboyo Yahweh kumama Yahweh Kalabo shada la bala bala boseke Mandala basade le bere bere boseke le bosabaya Malaka di boseke le bosade Il a bradé katabashate.
Le kaba sopra Italia kababababaya. Le rato shadabaya. Ima sopra dia kaba sete. Le kabababababaya. Shanda kaba sopra Idalia kabaya. Zula de cari sopra ate. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Merci, Jésus. Obrigado, Jesus. Merci, Roi des gloires. Obrigado, Rei dos Reis. Seigneur, sois béni. Senhor, seja bendito. Merci, Père. Obrigado, Senhor. Au nom puissant de Jésus, Em nome poderoso de Jesus. nous avons ainsi prié. Assim nós oramos. Dans le nom de Jésus, nous Em avons nome ainsi. de Jesus, assim nós oramos. Ma prière ce matin, A minha oração esta manhã, mon côté à cause de la maladie. ninguém voltará com a sua doença. Wanon yati na service à Tu guérison. pisaste no serviço da cura. Forme nyoso ya oppression. Todo tipo de opressão Et bon, voilà que témoignage. se transforma em testemunho. Père, nous te disons merci. Pai, te dizemos obrigado. Totiki liloba yo na se ya maboko na yo. Deixamos a sua palavra nas suas mãos. Tika ete nguya ya liloba. Deixa que o poder da palavra E bikisa ba malade. possa curar os doentes, E kangola ba obasa ko kanga. possa libertar os presos. Merci Kolo. Obrigado, Na Senhor, oyo kosala. pelo que farás. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus, Tolobi amen. dizemos amém. Maboko makasi pa Kolo. Aplausos para o Senhor. Fanda Podemos sentar. praise the Lord. Aleluia. Sunganga pesa voisin mboti. Ajuda-me, saúde o seu C'est vizinho. bon dia voisin. Diga bom dia, vizinho. Praise the Lord. Aleluia. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Je suis sur l'autoroute Alliance de la vie. Eu também estou em nome de Jesus. Shiloh 2023. Sou resgatado para prosperar nos Aleluia. tempos difíceis. Est-ce que ça déjà prêt? Será que já estás pronto? Et ça voisin Diga toujours ao pour ça. vizinho, já estamos a chegar. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Totondi nzambe na tongo lelo. Agradecemos a Deus nessa manhã. Et to pesi merci na papa Kati na kondima Bishop David Oyedepo. E o grande obrigado ao nosso pai da casa, na fé, Bispo David Depo, pelo privilégio de se levantar diante de todos vós. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Et bienvenue na kilt ya monene o ya guérison. E bem-vindo neste grande culto de cura. Sokondi meli nzambe Se kianza na você biso crê que bete la Deus está koloma conosco, boko. aclama para o Senhor. Alléluia. Amém. Baso to ebi thème ya moi. Todos sabemos o tema do mês, O nzambe alobi ete la louange que Deus falou que o louvor facilite facilita l'accomplissement de la o prophétie. cumprimento da profecia. Yokanga Ouça-me. moto akosaka O homem pode mentir, me nzambe te. mas nunca Deus. Alléluia. Amém. Motema na yo ningana te. Que o seu coração não se abale. O nzambe alaki O yo que Deus te prometeu, akosala yango. Ele irá cumprir. Alléluia. Amém. Alors mama likambo na biso ya ntongo lelo ezali. Então, o nosso grande tema do dia de hoje Thème na biso ezali intitulé é intitulado Y a-t-il pas de boom en Galade? Não há bálsamo em Gileade. Y a-t-il pas de boom en Será Galade? que não há bálsamo em Gileade? Jérémie chapitre 8, Jeremias 8, le verset 19 à 22. verso 19 a La Bible dit, 22. voici le cri de la fille de mon peuple, Eis a voz do clamor da filha do meu povo, retentissant sur la terre lointaine. da terra muito remota. L'Éternel n'est-il pas à Sion? Não está o Senhor em Sião? N'a-t-elle pris son roi au milieu d'elle? Não está nela o seu rei? Pourquoi n'ont-ils hérité par leurs images taillées, Por que me invocaram para fazer as suas imagens par des idoles étrangères? de escrituras e ídolos estrangeiros? Le verset 20. Verso 20. La moisson est passée, Passou a cega, l'été est fini findou o verão et nous ne sommes pas sauvés. e nós não estamos salvos. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Quelqu'un me dit Amen très Alguém fort. diga um forte amém. Alléluia. Amém. Et je suis dans la tristesse. Estou de luto. L'épouvante me saisit. O espanto se apoderou Le de mim. verset 22, disons Verso ensemble. 22, vamos ler juntos. Il n'y a-t-il point Acaso não há de boom bálsamo en Galade? em Gileade? Y a-t-il point de médecins? Será que não há médicos? Pourquoi la guérison Por que que, pois, de não la se fille de mon realizou peuple ne a s'opère cura da pas? filha do meu povo? Acclamons le Seigneur pour sa Aclama parole. para o Senhor pela sua palavra. Nini esengolo yeba na tongo O lelo. que que tu deves saber nessa manhã? Le Salmo
a oração ekobikisa yo te. não vai te curar. Eloko ekokangola yo Aquilo que vai te libertar eza maloba moto ya Nzambe. é a palavra de fogo que vem de Deus. Maloba Nzambe A palavra de Deus eza na tem capacité a capacidade ya komema lobiko. de trazer a cura. Quelqu'un dit amen. Alguém diga amém. Quelqu'un dit amen. Alguém diga amém. Il n'y a-t-il point de boum en Galate? Será que não há bálsamo em Gileade? Alléluia. Amém. Aucune écriture de la parole Nenhuma escritura da palavra n'est ordinaire. é comum. Liloba Nzambe nyonso Toda a palavra de Deus eza extraordinaire. é extraordinário. Eza la Tem capacité a capacidade ya kobikisa, de lhe curar, ya korestaurer, de restaurar, ya kosekwisa, de ressuscitar pe ya kokokisa posa e de cumprir o desejo ya moyenge bino. de todo aquele que crê. Tielanga loboko likolo. Coloque a sua mão no alto. Losambo nanga A minha oração, forme nyonso ya maladie todo tipo de doença ezotikala lelo. vai te deixar, vai Na ficar sua aqui. amen na yo te. Não recebeu o seu amém. Pesanga amen ya Dá monene. grande amém. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Tangu liloba Nzambe Quando ebimaka, a palavra de Deus sai, ebimaka na puissance. sai com poder. Alléluia. Amém. Yango omona moto azobela mutu, Por isso você vê que aquele que tem dor de cabeça, atikali na mutu pasi na ye. ele permanece com a sua dor de cabeça. Mosusu azobela cancer, Outro tem cancro, mais azwi lobiko. mas recebeu a cura. Sala swa na tonga lelo. Faça a escolha nessa Ma manhã. prière, A minha oração, forme nyonso oppression, todo tipo de opressão, etikola kombo na que te Yesu. largue em nome de Jesus. Ya yambo nini esengeli oyeba? Primeiro, o que que tu deve saber? Jésus est le grand médecin. Jesus é o grande médico. Alléluia. Amém. Jérémie 8, le verset 22. Jeremias 8, verso Il 22. n'y a-t-il point de boum Será que não há bálsamo en Galade? em Gileade? Y a-t-il point de médecin? Será que não há médicos? Alléluia. Amém. Pourquoi la guérison Por que a cura de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? da vida do filho do meu povo não se Le plus cumpre? grand médecin qui existe, O maior grande médico que existe c'est Jésus. é Jesus. Alléluia. Amém. Asa la capacité Ele tem a capacidade ya kokangola de libertar forme nyonso ya maladie. todo tipo de doença. Alléluia. Amém. Matthieu chapitre 9, Mateus 9, regardons les versets 13 à 15. vamos ver verso 13 a 15. La Bible dit, Diz a Bíblia: je prends plaisir à la Eu miséricorde tomo prazer à misericórdia et non au sacrifice, e não aos holocaustos, car je ne suis pas venu pois não vim pour appeler les justes, chamar justos, mais les pécheurs. e sim pecadores. Le verset 14. Verso 14. Alors les disciples de Jean virent auprès de Então Jésus. os discípulos de João vieram até Jesus Ele- e lhe perguntaram: Pourquoi nous et les pharisiens nous gênons? Por que jejuamos nós, os Tandis fariseus, que les tiens, les disciples, enquanto que os teus discípulos ne gênent pas? não jejuam? Acclame le roi très fort. Aclama forte o rei. Quand le médecin est là, Quando o médico está lá, le véritable chirurgien, o verdadeiro cirurgião, le véritable pédiatre, o verdadeiro pediatra, on a la pose intervention le côté. você não precisa de nenhuma intervenção. Além, Si Jésus est là, se Jesus está lá, peu importe les défis, pouco importa o desafio, la solution est là. a solução está presente. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. J'annonce à quelqu'un ce Eu matin. anuncio para alguém nessa manhã: Maladie nyonso eza toda incurable. doença que é incurável, Na tongo lelo, nesta manhã eza déclaré guéri. é declarado curado. Nazwi amen wana te Eu pesa não ngo recebe vitamine. esse amém da vitamina. Bakisa ngo vitamine makasi. Aumenta a vitamina. En dehors de Jésus, Além de Jesus, il n'y a rien qui se passe. não há nada que acontece. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Il y a une femme qui est venue ici Há uma mulher que vem aqui récemment. recentemente. Moi, nazo bela makasi. O filho adoeceu bastante. Azo sala ba conviction, ma complication. Tinha convulsões, Azui complicações. qui c'est aussi mat. Tomou remédios e nada. Alobina kene la Sion. Disse: não, deixa eu vou levar a Sião. Mercredi lo bezo bima. Na quarta-feira a palavra saiu. Abina yamba ki Eu lilo. recebi aquela palavra. Instantanément. Voilà, Instantaneamente. madobina. A criança começou a Lo dançar. sambo A nanga. minha oração, Forme nyo sa todo faiblesse tipo de fraqueza dans ton corps. no seu corpo, Et biki la kombo. é curado em nome de Jesus. La lobi biki la kombo Eu na disse, Yesu. curado em nome de Jesus. Loba mele ya solo. Diga um bom amém. En Sion, il y a la guérison. Em Sião a cura. Il y a une femme aya qui récemment à la Há uma Canada. mulher que veio recentemente. Alléluia. Amém. Aya qui la oppression na ina nzoto. Veio como Maladie opressão no ici, seu la kati. corpo. A doença não acaba.
Alors que Mosala Nzamba azokoteya Enquanto liloba que o servo de Deus pregava a avant palavra, de comprendre sem entender, asanzi ngolo na munoko na ela ye. vomitou bagre na sua Malade boca. esili. E Asanzi a nini? doença acabou. Vomitou o quê? Tu na Bagre. fase ngolo uti wapi? Pergunta ao vizinho, bagre veio de Ngolo onde? mobimba. Bagre Tiens le moko inteiro. likolo. Coloque a mão no alto. Eloko balona na nzoto na Tudo yo. que semearam no seu corpo, Ezala cadena kindoki. seja cadeado de feitiçaria Mabende ya kindoki. ou ferros de bruxaria, À travers la sainte Seine. através da Santa Ceia, Reçois ta délivrance. receba a sua libertação. Nalobi, reçois ta Eu disse, délivrance. receba a sua libertação. Jésus est le véritable médecin. Jesus é o verdadeiro médico. Il est au-dessus de tous les Ele médecins. está acima de todos os médicos. Alléluia. Amém. Yami Balé, Segundo, le boom de Galade, o bálsamo de Gileade c'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Quand on parle de boom Quando falamos de bálsamo de Galade, de Gileade, nous sommes en Angouya ya liloba. estamos a ver o poder da palavra. Est-ce que liloba zate nanda kwa Será nzambe? que não há palavra na casa do Senhor Ouais, quand on kango la maladie, pode voilà. libertar aquela doença? Est-ce que- Aleluia. Psaume 107, le verset 20. Salmos 107, verso 20. Il envoya Ele enviou sa parole. a sua palavra Et sa parole est e a guérie. sua palavra os curou. On ne prie pas pour la guérison. Não oramos pela cura. On cherche la parole de la guérison. Buscamos a palavra da cura. Je prophétise. Eu profetizo. Et si comme ça, Onde você está? peu importe le nom de ta Pouco maladie, importa o nome da sua la doença. tongo lelo, Nesta manhã, reçois la guérison receba miracle. a cura, milagre. Il envoya Ele enviou sa parole. a sua palavra. Alléluia. Amém. Il y a aussi un vainqueur qui a témoigné. Há também um pastor que testemunhou. Bishop Edebo prêchait la O parole. bispo pregava a palavra. Avant de comprendre, Sem entender, Asanzi cadena la clé. ele vomitou cadeado com a chave. Cadena la dentro. nini? Cadeado com o quê? Com a Et maladie chave. sili. E a doença acabou. Alléluia. Amém. Il y a une autre Aouti allemande. Tem outro veio da Alemanha. Asali ba moi azo libéré. Fez Asali na meses, yete. não defecava. Famille lembi malade A wana. família se cansou da doença. Tala libumu. Olhe o ventre. Tanga niati na Quando kanala. pisou em Canaã, Abi bolukelanga ele toilette. disse: me procura WC. Yoka. Ouça, Et si qu'on niati. onde você pisou? Peu importe li Não kambudayo. importa a sua situação. Nzambe amanda Deus libération. do mandato de liberação. Akangola yo. Liberte. Na lobby akangola Que yo. te liberte. Si c'est toi dis amen. Você diga amém. Il envoya sa parole. Ele enviou a sua palavra. Et sa E parole a palavra guérit. os curou. Alléluia. Amém. Il les fit échapper E os fez escapar de la fosse. da cova. Nous avons appelé ça la bateau, nous avons dit que c'est la fosse. Há pessoas que vivem, mas estão dentro das covas. On dos s'en dit buracos. que c'est la fosse. Você vive, mas a sua vida está no buraco. Lelo. Hoje, On s'en dit la liboule. você vai sair do buraco. Dans le bien, on s'en dit Eu la disse, liboule. você vai sair do buraco. Depuis l'année bandaki. Desde que o ano iniciou. Mongolo kisi, O kisi seu malade. dinheiro é seu medicamento, doença, hospital, doença. Alléluia. Amém. Je prophétise. Eu profetizo. Si année aussi là, Até o ano terminar, pas de signe de maladie. não haverá sinais de Pas de doença. signe de maladie. Não haverá sinal de Pas doença. de signe de maladie. Não haverá sinal de Oh, doença. Diga Alléluia. aleluia. Et ça la batu la commission oyo. Há pessoas nessa comissão Bakota kala na alliance ya santé. entraram há muito tempo na aliança da saúde. Babosana ke babela. Esqueceram que já adoeceram uma vez. Quelqu'un peut me dire amen? Alguém diga amém? Est-ce que ça va? Será que estás aqui? Est-ce que ça va? Será que estás aqui? Est-ce que ça va? Será que estás aqui? Attends, malobio, c'est la Mesmo tension. se disseram ter tensão alta. Ei! Nous autres, combien la tension? Esse corpo não pode adoecer de Je tensão. prophétise pour Eu toi. profetizo para ti. Ce matin, Esta manhã, problème de sa todo tension. problema de tensão Et ça résolu. resolvido. Résolu. Resolvido. Résolu. Resolvido. Globe, alléluia. Aleluia. Matthieu chapitre 8, Mateus capítulo 8, le verset 8 à 10. verso 8 até 10. Le centenaire répondit au Seigneur, Mas o centurião respondeu: je ne suis pas digne que tu entres Senhor, não sou digno que entres sous mon toit, em minha casa, mais dis seulement mas apenas mande uma un palavra mot e o et meu mon serviteur meu servo sera guéri. será curado. Dis seulement Diga somente un mot uma et palavra mon serviteur. e o meu servo. Abinazala posa Eu não teoria. preciso que você venha Oh, imposé ma boca. ou que lhe imponha as mãos. Loba. Diga Liloba moko. apenas uma palavra. Na ye lokola mosali Eu oyo vi como atinda servo mikola que yo. foi enviado para ti.
nalobeli situation Eu nyonso falo para toda a situação. ezaleza maladie à famille Seja doença familiar. aujourd'hui Hoje, oza guéri você é curado. nasi amen wana Não te receber esse amém. pesanga amen ya bavainqueur Dá amém de vencedor. forme nyonso ya maladie Todo tipo de doença. ce matin Esta manhã, eza guéri curado. alléluia Amém. Matthieu 4 le verset 23 Mateus 4, verso 23. la Bible dit Jésus parcourait la Galilée Diz a Bíblia que Jesus andava em il Galileia, enseignait la parole de Dieu anunciando a palavra de Deus, et prêchait la bonne nouvelle du royaume pregando a boa nova do Evangelho, do Reino, guérissant toute maladie curando toda sorte de doença et toute infirmité e enfermidade. allô Yes, allô yes. toute maladie Toda doença et toute quoi e toda Tchau, enfermidade. Bobo. Coloca a mão na cabeça. Maintenant, on déclarer guérison. Começa a declarar a cura. Déclare, Declara, déclare. declara Ce que tu veux voir. o que você quer ver. Déclare, Declara, déclare, declara, déclare, declara, déclare. declara. C'est accompli. E assim se Aclame fez. très fort le Aclama forte o Senhor. Alors, notez ceci. Nota aí? 3 principales manières Três principais maneiras où Yesu a regobixé. na qual Jesus pode te curar. Il y a liboso. Primeiro, Jésus guérit par la parole. Jesus cura pela palavra. Par quoi? Pela palavra. Parole. Liloba ozo kondimela. A palavra na qual você Et ça, acredita liloba lobiko. é a palavra da cura. Par la parole. Pela palavra. Luc 5, le verset 17. Lucas 5, 17. La Bible dit un jour Jésus Diz a enseignait la Bíblia, parole. dia Jesus ensinava a palavra. Les pharisiens et les docteurs de la loi, Os doutores da lei e os fariseus, ils étaient tous assis, todos estavam sentados, venus de toutes parts des villages, vindo de todas as aldeias de de la Galileia, Judée, de da Jérusalem. Judeia e de Jerusalém. La puissance de Dieu était E o libérée poder do Senhor foi et liberado. les malades étaient guéris. E os doentes foram curados. Alors que Jésus enseignait, Enquanto que Jesus ensinava, la puissance était o libérée. poder foi liberado. La parole de Dieu, A palavra de Deus c'est la énergie tem a extraordinaire energia pour ta extraordinária guérison. para a tua cura. Il te suffit de croire Te basta só de crer et la situation va e finir. a situação vai terminar. Chaque parole de Dieu, Para a palavra de Deus que vem, é necessária a sua fé pour expérimenter le para experimentar a sua cura. Jésus, il Jesus, guérit ele cura. par la parole. Ele cura pela palavra. Luc chapitre 6, Lucas 6, verset 17 à 19. verso 17 a 19. Alléluia. Amen. Luc chapitre 6, Lucas 6, le verset 17 à 19. 17 a 19. Je lis le verset 18. Vou ler o verso 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impies, O que eram atormentados pelos espíritos imundos ils étaient tous guéris. eram todos curados. Et toute la foule cherchait à les toucher. E toda a multidão buscava de o tocar. Parce qu'une force Porque uma força, sortait de lui porque dele saía et poder guérissait les malades. que curava todos os doentes. En Jésus, il y a une force Em Jesus há poder qui sort et qui guérit. que sai e que cura. Alléluia. Amém. Tout celui qui croit à la parole, Todo qui est aquele que Christ, acredita na palavra que é Cristo, aquela palavra tem a capacidade, il y a n'importe quelle maladie. o poder de libertar todo tipo de C'est doença. plus que les médicaments. É mais que os remédios. C'est plus que ma prescription É médicale. mais que os relatórios médicos. La parole A palavra a la capacité. tem a capacidade de curar. Acclamons le Seigneur. Aclama o Senhor. Matthieu chapitre 8, le verset 16 à 17. Mateus 8, 16 a 17. Il y a aussi un soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados Il a ele. chassa les esprits par sa parole. E ele meramente com a sua palavra expeliu os Par espíritos. sa parole. Pela sua palavra. Par sa parole. Pela sua palavra. Donc la parole de Dieu Então a palavra de Deus a la capacité tem a capacidade de mettre fin de colocar fim à l'oppression. a todo tipo de Crois opressão. seulement ce matin. Crê somente essa manhã. Parce que c'est ton jour. Porque é o seu dia. Il y a mis balai. Segundo, Jésus-Christ Jesus Cristo guérit par sa puissance. cura pelo seu poder. Par sa puissance. Pelo seu poder. Par sa puissance. Pelo seu poder. Alléluia. Amém. La puissance qui est en Christ, O poder que está em Cristo, le oint de Dieu, o ungido do Senhor, dans la capacité tem a capacidade de de te libertar. là où tu es. Onde você está? Si tu crois que Se Jésus você crê que Jesus est le même é o mesmo Hier. ontem, aujourd'hui, hoje éternellement, e eternamente, il le fera pour toi. Ele fará para ti. Alléluia. Amém. S'il a fait avec Bartimée, Se Ele fez com Bartimeu, aujourd'hui il y a Patrick. hoje
tem Patrick. Alléluia. Amém. S'il a fait autrefois Se ele fez na outra vez avec la femme au perte de com a sang, mulher que jorrava sangue, aujourd'hui, ça tourne là. hoje é a sua vez. Ma prière, A minha oração, toute personne ici toda présente, pessoa aqui presente, au nom de Jésus, em nome de Jesus, Yamalobi Konayo. receba a sua cura. Nalobi Yamalobi Eu Konayo. disse, receba a sua cura. C'est l'or. Aleluia. Dans Isaïe 61, le verset 1 à 2, Isaías 61, 1 a 2. la Bible dit clairement, Diz a l'Esprit du Bíblia Seigneur, clara que o Espírito do Senhor, l'Éternel est sur o moi, Eterno está sobre mim, car il m'a oint porque me ungiu pour apporter la bonne para nouvelle. anunciar a boa nova. Jésus est oint Jesus foi ungido, pour apporter ou é ungido para A boa trazer nouvelle. a boa nova aux malheureux, aos et quebrantados. il m'a envoyé E ele me enviou pour guérir a curar ceux qui ont le cœur os brisé, quebrantados de pour coração, proclamer a aux captifs proclamar aos cativos la liberté a libertação et aux prisonniers e aos prisioneiros la délivrance. a liberdade. Regardez cette prophétie. Olhem essa profecia. Et qu'on s'amène à Luc chapitre Se 4, cumpriu em Lucas 4, le verset 18. verso 18. Alors que tu crois en Jésus, Enquanto que você crê em Jesus, capacité a Yakobika, capacidade de ser curado Ezamakasi. é forte. Peu importe le degré à maladie, Pouco importa o degrau da doença. Jesus. Jesus, guérit encore. ele cura ainda. Alléluia. Amém. Tiens le boko likolo. Coloque a mão no alto. Loba Yesu, Diga, Jesus, na tongo lelo, nesta manhã, bikisanga. cura-me. Maladie nyoso, Toda doença na nzoto langa, no meu corpo, ebunga. que desapareça. Au nom Em de, nome de au Jesus. nom de, Jesus. acclame le roi très fort. Aclama o rei muito forte. Dans Actes chapitre 10, le verset 38, Em Atos 10, 38. animé par la puissance de Dieu, Animado pelo poder do Espírito Santo, Jésus allait partout Jesus ia em todo lugar, et délivrait les gens. libertando as pessoas. Alléluia. Amen. Donc Jésus a la capacité Então Jesus tem a de capacidade te rendre libre. de te tornar livre. Et ça, le résultat mon côté médical, il Não faut há limiter nenhum Jésus. resultado médico que pode limitar Jesus. Même si ma personne résultat, Mesmo se te darem um on relatório t'a dit que tu n'as qu'une que année de disseram vie. que só tens um ano de vida, Jésus Jesus a la capacité tem a de capacidade te donner encore 30 ans de de te vie. dar ainda mais 30 anos de vida. Eleva a mão lá, o Amém. tio. Levanta a mão onde estás. Je prie pour toi, Eu oro para ti, au nom de em Jésus, nome de Jesus, par la table de communion pela de ce mesa da matin. Santa Ceia dessa manhã. Il y a ma liberté là. Receba a sua liberdade. Il y a ma liberté Eu là. disse, receba a Il y a liberdade. ma liberté là. Receba a liberdade. Alléluia. Amém. Il y a mis Sato. E terceiro, Jésus Jesus nous donne la guérison nos dá a cura par son nom. pelo seu nome. Par quoi? Pelo que? Seu Par nome. quoi? Pelo seu nome. Son nom seulement O seu nome apenas a la puissance. tem um poder. Alléluia. Amém. Jésus comme personne, Jesus como pessoa, il libère la puissance. ele libera o poder. Mais Jésus comme Mas nom, Jesus como il guérit aussi. ele cura também. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Le nom de Jésus a la capacité O nome de Jesus tem a de capacidade guérir toute de maladie. curar toda a doença. Marc chapitre 16, Marcos 16, verset 15 à 17. verso 15 a 17. Voici Eis le miracle os milagres qui accompagneront que seguirão ceux qui auront crié todos os que crerem. à mon Em nom. meu nome. À mon nom. Em meu Donc, le nome. nom de Jésus Então, o nome Christ de Jesus Cristo est à la makoki. tem a capacidade Il y a Kokangula. de libertar C'est você. un nom qui pèse. É um nome que pesa muito. C'est plus que le nom de ces médecins-là. É mais que o nome daqueles médicos aí. Monsieur, comment médecin, on va O le faire dans la o haine. nome do médico, ou não, ele vive na Sur Índia. la Cindy malade, Se ele pegar aquela tua doença, Orobika. vai ser curado. Écoute-moi. Ouça-me. Jésus est Jesus plus grand é mais grande que n'importe quel nom. que qualquer nome. Quelqu'un me dit Amen. Alguém me diz amém? Quelqu'un me dit Amen. Alguém me diz amém? Ne sois pas agité. Não se agite. Le nom de Jésus O nome de Jesus a la puissance tem poder de guérir. de curar. C'est là. Aleluia. Dans Actes chapitre 3, le verset 6, Em Atos 3:6, Pierre lui dit, o Pedro diz: je n'ai ni or, Eu não tenho nem ouro, ni argent, nem prata, mais ce que j'ai, mas o que eu tenho, au nom de em Jésus, nome de Jesus Cristo. lève-toi O Nazareno anda, et marche. levanta-te e anda. Lève-toi Levanta-te et marche. e ande. Lève-toi. Mais Levanta-te. ni ne salaki que mon Mas o que kakatani que a fez télé. com que o coxo levantasse? Le nom de Jésus. O nome de Jesus. Donc même là où tu es, Então, mesmo onde estás, infirmité wana. essa enfermidade Et grossit la seconde. pode terminar agora. Par le nom de Jésus. Pelo nome de Jesus. Philippiens 2, le verset 9. à Filipenses 11. 2, verso 9 a 11.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé souverainement. Portanto, o Senhor o exaltou Et soberanamente. lui a donné un nom E o concedeu um qui nome est au-dessus que está acima de tous les noms. de todos os Donc le nomes. nom de Jésus est au-dessus des Então, o nome cancers, de Jesus está acima do câncer, au-dessus des sida, acima do HIV, au-dessus des diabètes, acima do diabetes, au-dessus des tensions. acima de tensões. Prends le nom de Jésus, Pega o nome de Jesus place-le sur cette e maladie. coloca por cima daquela Ma doença. prière ce A matin, minha oração esta manhã, toute maladie toda incurable, doença incurável, par le nom de pelo Jésus, nome de Jesus, Yamalobikolayo. receba a sua cura. Yamalobikolayo. Receba a sua cura. Le verset 10, Verso il 10. dit enfin qu'au nom de Jésus, Para que ao nome de Jesus tout genou, se dobre tout genou, todo joelho, et goumama, se dobre par le nom de Jésus. através do nome de Jesus. Tout genou. Todo joelho. Satan a mis la vie de beaucoup par terre. Satanás colocou a vida de muitos no chão. Il sait que la bonne santé Ele est la sabe que a richesse. boa saúde é uma riqueza para Et pour nós. t'affaiblir, E para te enfraquecer, attaquer santé na vie. ele ataca a sua saúde. Yokanga. Ouça-me. Mongo eleki santé te. O dinheiro não ultrapassa a saúde. Allô? Yes. Allô? Yes. Mutu keleki santé O te. carro não ultrapassa a saúde. Santé ezali kabo. A saúde é uma riqueza. Si tu es en bonne santé, Se estás em boa saúde, c'est un don véritable é de Dieu. dom verdadeiro de Deus. Un jour, je reçois quelqu'un dans l'une des stations. Dia eu recebi alguém numa das estações que eu Il a estava. dit, pasteur, na yo Ele sambi la disse, pour. pastor, eu vim para tu orar por mim. Il a dit, ok. Eu disse, tá bom. Quel est ton Qual problème? é o teu problema? A fongolé la main. Ele abriu a roupa. J'ai pleuré. Eu chorei. Alléluia. Amém. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dialyse, makila basanzaka. Sangue que trocam. Mon frère. Transfusão. Amém. Vivre, Viva. c'est la grâce. É a graça de Deus. Cause la santé qui togo, Está em boa saúde. c'est un don É véritable. dom verdadeiro. Et ça, le bateau depuis l'année Há banaki. pessoas que desde que o ano começou Obélité. não adoeceste. Oh, biso makila Ou famille. não é sangue de família. Makila famille te. Não é sangue de família. Mawanzambe É likolo a na yo. misericórdia de Deus sobre você. Amém. Amém. Mais Dieu te connaît, non? Mas Deus te conhece, não? Ayebi ke yo. Ele sabe que você Ça va malade kokota há te. doença que não pode entrar no seu Parce que corpo. mbongo eza te. Não há valor, não há dinheiro. Tala bato basala Olha a bango. pessoa que tem dinheiro. Ne kokuta bango na hôpital. Você vai lhes encontrar no Parce que hospital. leur confiance Porque a sua est dans confiança leur argent. está no seu dinheiro. Pas en Jésus. Não em Jesus. Kozala na santé qui togo eza likabo. Estar em boa saúde é uma riqueza. Satan aza moto mabe. Satanás é alguém mau. Et chaque jour, E todo dia azosala très mal là-bas. ele faz muito mal às pessoas. Mais ma prière, Mas a minha oração, flèche moko te qui nenhuma flecha de feitiçaria Egosimba yo. vai te atingir. Nazo amen wana te. Não receber essa amém. Ata ba beti flèche la Mesmo butu. se lançar uma flecha de noite, Ekosuwa yo te. não te atingirá. Ekosuwa yo te. Não te atingirá. Yo yo kate bibo ya muke. Você nunca ouviu um furúnculo É como pequeno câncer, se bibó. tornou em cancro? Ya muke kaka. Um pequeno só Ekomi cancer. se tornou cancro. Ndengeni. Como? Mais combien de bibo yo bimi aneo? Mas quantos furúnculos você tirou do seu corpo este ano? Mensa mazobikso. Mas Deus está a te curar sempre. Élève ta main. Levanta a sua mão. Loba Yesu. Diga Jesus, Batelanga. proteja-me. Loba kasi Yesu. Jesus, Batelanga. proteja-me. Donc le nom de Jésus mon Então, o frère. nome de Jesus, meu irmão, Et biki sagaba captif. cura os cativos, Ba prisonnier. os prisioneiros, Bato ba kangama. aqueles que realmente estão presos. Eza ba maladie ya mabe. Ouça, há mais doenças Soki médecin nga bangiso. que se um médico quer te amedrontar, Oyebi ni na tuna kwa sabe o que mutuna. ele te pergunta primeiro? Na famille na bino. Na sua família, Na na bela maladie. quem já teve essa doença? Wana déjà yo bandi. Ali você, ei, começas. Tata Coco. O tio, o avô, bien, o pai. certainement. Então, certamente, Yo pe. você também, E ele yo. hereditariamente, vem Eu para sei, ti. ngate. Diga, eu não. Nga za bangote. Eu não sou eles. Amém. Na zaki na makamla bangote. Eu não estou nas coisas deles. Pe na yo Coco ango kuto yebai. Você tem esse avô, você não lhe conhece. Ndezo mona yete. Talvez nunca lhe viste.
Mas você histoire está dando uma história o Satana que Satanás ele está se alegrando porque para dominar ma prière a minha oração. parole nyosa mabe Toda palavra maligna ebima que saiu na tina ya santé na yo acerca da sua saúde ese face na é tomba apagado nessa manhã. ese face na É tomba lelo apagado nessa manhã. loba na kobela Diga, kate não adoecerei. loba na kobela Diga, não kate adoecerei. loba na kobela Diga, kate não adoecerei. Jésus préserve. Jesus preserva. Alléluia. Amém. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la parole qui guérit? Mas o que é na palavra que cura? Premièrement, Primeiro, il y a la puissance et l'autorité. ao poder e à autoridade. Luc 4, le verset 36. Lucas 4:36. La Bible dit tous furent saisis Diz a Bíblia, todos foram de tocados stupéfaits. e foram espantados. Alléluia. Amém. Et ils se disaient les uns les E se autres, diziam uns aos outros: quelle est cette parole? qual é esta palavra? Il commande avec autorité Ele comanda com autoridade et puissance aux esprits e impurs. com poder os espíritos imundos. Et ils sortaient. E eles saem. Alléluia. Amém. Dans la parole de Dieu, Na palavra de Deus, il y a la puissance et l'autorité. há o poder e a autoridade. Oh, liloba nzambe eza nini? O que é a palavra de Deus? Alléluia. Amém. Dans aucun hôpital, Quando você vai no hospital basaleli yo kisi. e te fazem uma Nini medicação, saio? o que vai te curar? Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Et da force dans la kata kisi. É a força que está naquele remédio. Là ba kisi mususu Há da ba outros indien. remédios que são dos Ba índios, mususu da importer Europe. outros é importado da Europa. Kisi moko, E há um remédio, mais ba force différente. mas com forças diferentes. Soko zui o eza faible. Se você pegar aquele que é fraco, Malade bezo bika a malem. doença vai curar Soko zui devagar. amakasi. Se você pegar o mais forte, Tá! rapidamente. Yokanga. Oi, sabe? Liloba nzambe. A palavra de Deus Ele kikisi na é makasi. mais forte que os Não sei amém, não, eu remédios. tenho. Não recebeu o teu amém. Liloba A nzambe. palavra de Deus Ele kikisi é mais forte que o na remédio. autorité. E é ultrapassado pela autoridade. Amém. Batu batali yesu abi A pessoa olha e dizendo: Ei, o susu nani quem é este? azoloba Ele está a falar demo e os bazotosa. demônios obedecem. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. 13 cas. Aleluia. Il y a quelqu'un qui était saisi par un esprit de mort. Alguém que foi tocado pelo espírito da morte. Aïe na bureau alobi papa. Ele veio no caminho e disse: Pai, Na yo sambela polanga. eu vim para orar por mim. Nazoka posa la kufa. Eu estou a sentir vontade de morrer. Enzoka kati na ye. Mas está falando dentro dele. Mutu afamia koti. Alguém da família entrou e manifestou. Liloba moko. Uma só palavra. Mutu afamia bandoloba. A pessoa da família começou a Na sambeli manifestar. pona yo. Eu oro para ti. Moto akota kati na A yo. pessoa que entrou em ti Abebisa santé na e yo. destruiu a sua saúde. Ce matin, Esta manhã, tu es libéré. você é liberto. Nalobi, tu es libéré. Se você é liberto, Il y a des gens qui vivent comme há ça, pessoas que vivem assim, mais oppressés par Satan. oprimidos pelo Satanás. Esprit wa nezotina Esse ngoma. espírito envia Kufa na yoko. uma palavra: morra, morra. Ezolobela matoi. Está falando nos ouvidos. Kufa na mina Morra. Ei, toma veneno, morre. Ela no poison. Toma veneno, morre. Não vamos comer melody. Você não está vendo o que está acontecendo contigo? Yo kasi batoni os bamidiembika. Você acha que todos aqueles que se Eza enforcaram bango. são eles? Demo. É o demônio. Ce matin, Esta manhã, démon sont todo demônio nesika o. neste lugar Atiko à que l'aise. te deixe à vontade, Atiko à l'aise. te deixe em paz, Atiko à te l'aise. deixe em paz. Reçois ta liberté dans le Receba a sua Jésus. liberdade em nome de Jesus. Dans la parole, Pela il y a palavra, l'autorité. a autoridade. Luc 9, le verset 1 à 2. Lucas 9, 1 a 2. Jésus rassembla tous ses 12. Tendo Jesus convocado os 12, Il leur donna la force deu-lhes o poder et le pouvoir e a autoridade sur tous les démons. sobre todos os demônios. Le belang amen ya moulay. Diga um amém longo, amém. Il leur donna Lhes deu la force o poder et l'autorité e a autoridade sur les démons. sobre os demônios. Tchalo bogolto. Coloque a mão no alto. Lo sambo A nanga. minha oração, Ti ane kosila. até o ano terminar, Mabe ko kotate. o mal não entrará. Nalobi ti ane Eu disse, kosila. até o ano terminar, Okozwali kama você te. não receberá nenhuma Quelqu'un me calamidade. dit amen très Alguém fort. me diz um amém forte. Les démons
Os demônios, eles têm a capacidade de atacar as pessoas. Mas Jesus, ele chamou os 12. Il a prié pour eux. Ele se orou por eles. Ele lhes concedeu o domínio, a autoridade sobre as forças. Diga, eu recebo autoridade. Diga, eu recebo autoridade. Eu recebo autoridade. No lugar do seu trabalho. Se você não tem autoridade, há autoridades ali. Yes. Alors, yes. Na sua família, se você não tem autoridade, há autoridades assentados. Ma prière ce matin, a minha oração esta manhã, você se tornou autoridade número 1. Em todo lugar que você vai dominar. Tu vas contrôler. Tu vas diriger. Vai dirigir. Si c'est toi, dis Alléluia. Alléluia. Parce que c'est forcerait. Porque essa força. Mais Jésus à moi. Mas Jesus em mim. La capacité. Me dá autoridade. De marcher. De caminhar. Sur les démons. Sobre os demônios. Luc 10, 19. Lucas 10, 19. Il dit voici. Diz, eis. Je vous ai donné. Eu vos concedi. Le pouvoir. O poder. Amém. Coloque a mão no alto. Ce matin, esta manhã, o poder de Deus. Ela ganhou. Persiga. Alguém que se levantar no seu caminho, ele morrerá. A pessoa que vai se opor no seu caminho, você vai lhe enterrar. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Amém. Estamos nos últimos tempos. Você vê o ano está terminando. Satanás despertou com muita raiva. Você viu como é que os ladrões despertaram muito? É também assim que o diabo acordou. Os ladrões buscam comer para festejar. Satanás também. Ele está buscando o sangue. A minha oração. O seu sangue. O seu filho. Satanás não engolirá. Não vai beber daquilo. Não tocar aquilo. Só que amém. Amém. Sente no seu lugar. Mais pourquoi venir à l'église pour être guéri? Mas por que vir à igreja para ser curado? Também é uma questão. Pourquoi venir à l'église? Por que vir à igreja? Et être guéri. E ser curado. Premièrement, primeiro, l'église de Christ, a igreja de Cristo, est une sorte de piscine de Bethesda. É uma espécie de piscina de Betsaida. Une sorte de quoi? Tipo de piscina de Bethesda. De Betsaida. Où quiconque y entre, onde qualquer que entra, alléluia, amém, il sort avec la guérison. Ele sai com cura. Então a igreja é semelhante à piscina de Betsaida. Jean chapitre 5, João 5, verset 1 à 4. Verso 1 a 4. La Bible dit après cela, passado estas coisas, il y eut fête des Juifs. Havia uma festa dos judeus. Et Jésus monta à Jérusalem. Jesus subiu para Jerusalém. Or à Jérusalem, ora existe ali em près de la Jerusalém, porte des brebis, perto das il y ovelhas, avait une da porta das piscine qui ovelhas, s'appelait en hébreu havia tanque chamado em hebraico Betesda, et qui avait 5 portiques. O qual tem 5 pavilhões. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades. E jazia uma multidão de enfermos cegos, des aveugles, os cegos, des boiteux, os coxos, des paralytiques, os paralíticos, qui attendaient le mouvement de l'eau. Esperando que se movesse a água. Quelqu'un entend le mouvement de l'eau? Alguém espera o movimento da água. Car un ange descendait de temps en temps. Porquanto anjo descia em certo tempo dans la piscine et agitait na l'eau. piscina, agitando-a. Celui qui descendait le premier, E o primeiro que entrava no tanque, après que l'eau a été agitée, uma vez agitada a água, quelle que fût sa maladie, qualquer que fosse a sua doença, il était guéri. ele sarava. Allô? Yes. L'église aura piscine à A Bethsaida. igreja é semelhante à piscina de Betsaida. Na piscine à Bethsaida, ba malade ba baneko ako vanda. E naquela piscina os doentes assentavam perto, Bazozela mouvement ya mal. esperavam o mover da água. Alléluia. Amém. Anjo akukita poa. O anjo que descia, Condition liboso mutu ako a sauter ya primeira liboso. condição era quem mergulhasse primeiro. Yenda biki. Ele que seria curado. Tomi tuna bat badaki combien? Agora se questão eram quantos? Alléluia. Amém. Par jour anjo azobikisa mutu moko. Por dia anjo curava uma pessoa. Alléluia. Amém. Sikoso baza 1000. Agora são 1000.
Allô? Yes. Allô? Yes. Diga, diga, hoje não será assim. Aqui todos serão curados. Amém. A minha oração, você voltando para casa, todos os sintomas daquela doença desapareceu em nome de Jesus. Eu disse desapareceu em nome de Jesus. Segundo, la piscine de Siloé. a piscina de Siloé. L'église est comparable. A igreja é semelhante La piscine à Siloé. ao tanque de Siloé, Où il y avait des flots onde à havia maladie à pragas longue durée. antigas Et ben, on disparaître. desapareciam. Jean chapitre 9, João 9, versets 1 à 7. verso 1 a 7. Là, nous trouvons qu'il y avait un aveugle Ali encontramos que havia cego de naissance. de nascença. Les disciples ont posé la Os question. discípulos perguntaram: Est-ce que c'est lui qui a péché Mestre, quem pecou foi ele ou sont ses parents? ou os seus pais? Alléluia. Amém. Le verset 7, Verso 7. la Bible dit, A Bíblia diz: Jésus lui dit, dizendo-lhe Jesus: va au réservoir de Siloé. vai ao tanque de Siloé. Il alla se laver les yeux E indo lavar os olhos. et retourna, il voyait clair. E ele voltou vendo claro. Yokanga, Ouça-me. so kotiawa, Se você entrar aqui, mo lili tikiote, ou as trevas não te largou, eza shwana. é a sua escolha. Moto ala koti na piscine à Siloé, Aquele homem entrou no tanque de a Siloé. sokoli miso, Ele lavou os seus olhos. a sokoli miso, Ele lavou os olhos instantaneamente. amoni clair. Ele viu claro. Alléluia. Amém. Eza na bato ba vi na bango za ndiye lié. Há pessoas aqui, a sua vida é amarrada. Obotama la passe zokolo na passe. Você nasceu no sofrimento e cresce no Lo sofrimento. samonanga. A minha oração para ti, Lo lengo nyati na como sume você oyo. pisou no tanque de Siloé aqui, Ozomona clair na vida. você verá claro na sua vida. Nalobi osomona clair na Você misala verá na yo. claro no seu trabalho. Osomona clair na vida Você yo. verá claro na sua vida. Kamwe simbakate. As coisas não dão certo. Koba na A lelo. partir de Deus, Tout réussira avec toi. tudo terá êxito Moi c'est contigo. qu'on réussit na yo. Tudo terá êxito. Moto abotama aveugle. Não, mas ele nasceu cego. Peut-être ali suma famille. Talvez é o pecado da família. Peut-être yemoko. Talvez ele mesmo pecou. Yeso lobite. Eu disse, não. Eza poke mwanzambe. É para que a glória do Senhor Eko kisama. se manifeste. Mais bobo sanate. Mas não esquecem. Siloé zali. Siloé existe. No bala voisin. Diga ao vizinho. Siloé zali. Siloé existe. A ta famille no so lukayo. Mesmo se a tua família te procura. Siloé zali. Siloé existe. No ba taba no ki ba Diga, so mesmo lakayo. se bruxos te perseguem. Siloé zali. Siloé existe. Amém. Amém. Na Siloé. Em Soto Siloé, tikali ndenge se moko. você permanecer do mesmo C'est ton jeito, choix. é a sua escolha. Non qui signifie envoyer. Não que significa enviado. Otiki ndako na ote. Você não deixou sua casa. Oye wapi. Você veio aonde? Chalo boko likolo. Coloque a mão no alto. Ma prière. A minha oração, Avant ce mercredi. antes dessa quarta-feira, Oso soit você statut vai ya receber sika. um novo estatuto. Oso soit identité sika. Recebes uma nova identidade. Oso soit identité Uma sika. nova Lord, identidade. alléluia. Aleluia! Donc dans Siloé, Então em Siloé, on voit clair. nós vemos claro. Et troisièmement, E terceiro, les Jourdains, o Jordão, où toute forme de lèpre onde todos os tipos de lepras sont purifiés. são eliminadas. Ndako nzambe A casa do Senhor est comparable é semelhante na Jourdain. a Jordão. Alléluia. Amém. Tomoni moto moko na kombo ya Naman, Vemos alguém com o nome de Naamã. na 2 Rois chapitre 5, 2 de Reis 5, verset 1 à 8. verso 1 a 8. La Bible dit au verset 1er, Diz a j'aime Bíblia, beaucoup primeiro ce versículo. verset premier. Amo muito o primeiro versículo, vou ler. Naman, chef de l'armée du roi de Syrie. E Naamã, capitão do exército Il do rei da jouissait de la Síria, faveur de son maître ele gozava do favor do seu mestre et une grande considération. e uma grande consideração e respeito, Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Mais cet homme fort et vaillant E este homem grande e valoroso, était lépreux. porém leproso. Allô? Yes, Allô? yes. Motalo kumu na miso abato. Alguém de muita honra no meio das Na pessoas. nzela na ye mboka Por intermédio mobimebikaki. dele, toda a nação de Síria foi Mais salva. azaki na maladi moko Mas ele tinha uma doença ya lèpre. de lepra. Maladi wana Essa doença, soko ozwi yango. se você ser infectado Faut por pas isoler aquilo, yo. devem te isolar, te colocar em quarentena. Mais ye loi ezalaki différent. Mas ele
por ele a lei era diferente. Porque ele era alguém forte e valoroso na inteligência e no campo de batalha. E o rei havia o guardado. Apesar dessa tua doença, amarra bem. Você vai estar perto de mim. Porque eu preciso de ti. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Praise the Lord. Aleluia. Lepra. Toda pessoa tem a sua lepra. Olha o vizinho, diga, você, qual é a sua lepra? Golobate. Não vai falar. Toda pessoa. Você vestiu bem. Estás a... Lepra. A lepra está aí. Mas hoje, Deus vai apagar aquilo. Eu disse, Deus vai apagar. Alguém valoroso, mas com uma doença no corpo. E que tipo de doença era essa? Uma doença vergonhosa. Uma doença de separação. Uma doença de solidão. Esta manhã, a minha oração, você entrou em Jordão. Como entraste em Jordão, vai sair curado. Vai sair curado. E o rei ouviu a notícia de Eliseu. Há um profeta em Israel. Ele cura. Levaram Namã até ele. Namã chegou. Disseram Namã. Quer ser curado? Eliseu não lhe viu. Ele disse, não chega. Com essa lepra não entra até aqui. Diga onde ele está. Que ele procure o Rio Jordão. Que procura o Rio Jordão. Que procura o quê? O Rio Jordão. Aleluia. Antes de você ir ao hospital, procura primeiro o Jordão. Pessoas cometem um erro. Antes de ir no Jordão, ele começa no hospital. Pergunta a Namã, vai te falar dos remédios que ele ingeriu e não concedeu a cura. Há espíritos que quando te prendem, porque a doença é o espírito. Mesmo quando o médico te dá remédio ou uma receita, ele vai dizer, eu não curo. Deus é que cura. Toma, receberás a paz. Alô? Yes. Eu vi já um enfermeiro a dar uma injeção, mas está a orar. Por quê? Ele sabe que é um espírito. A minha oração, espírito de doença, terminou no seu corpo. Terminou no seu corpo. Se leve até Jordão. No Jordão há a sua cura. Mas se você pegar, não, vou no hospital. Fica onde? Camama. Há Jordão ali. Há Jordão. Na semana trazeram alguém. A pessoa que levaram é necessário levar ao hospital. Mas como veio, como saiu, é como se ele saiu mesmo do hospital. A minha oração, espírito de doença, que desaparece na sua vida. Desaparece na sua vida. Se você diga amém 3 vezes, amém, amém, amém. Judée é lugar de purificação. Viens avec attente. Vem com expectativa. Aleluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Exemple en 1999. Exemplo de 1999. Il y avait une femme infirme. Havia uma mulher aleijada, deficiente. Aleluia. Amém. Na carte assemblée, bishop dentro da assembleia, o bispo pregava. Na 99. Em 99. Azotea. Pregava. O poder subsaiu. E a aleijada levantou-se. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. 60 ans. Quando completou 60 anos, les mêmes coca, a mesma aleijada voltou na igreja no altar para testemunhar Deus, porque os pés ainda estão de pé. A cura de Deus demora para sempre. A minha oração, o que Deus fez para ti um dia, depois de 60 anos, a cura permanecerá no seu corpo. Permanecerá no seu corpo. Hoje você é doente. Amanhã você ora. Você volta. Diga vizinho, o que se passa? Aleluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Aleluia. Amen. Acclame très fort les rois. Aclama forte o Senhor.
Comment Dieu guérit? Como Deus cura? Par la communion. Através da comunhão. Par quoi? Pela comunhão. Comment Dieu guérit? Como Deus cura? Par la communion. Através da comunhão. Il y a la communion devant nous. A comunhão. Aquilo que será como remédio desta manhã. Aleluia. Amém. Toda pessoa que foi atacado. Qui c'est ça? Ao remédio. Diga ao vizinho ao remédio. Aleluia. Amém. Par a sua saúde pode ser restaurada pela comunhão. Aleluia. Amém. 1 Corinthiens 11, le verset 23. 1 de Coríntios 11, Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai Porque eu enseigné. recebi do Senhor o que eu vos ensinei. C'est que le Seigneur Jésus, porque o Senhor Jesus, dans la nuit où il fut livré, na noite na qual ele foi entregue, il prit du pain. Ele pegou pão. Na noite na qual Jesus foi vendido. Ele fez o quê? Tomou o pão. Tomou o pão. Lipa. O pão. Pergunta vizinho, que tipo de pão era aquele? Levanta a sua mão onde estás. Através do pão dessa manhã. Tudo que estava escondido no seu corpo vai sair em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Alléluia. Amen. Segundo, la Sainte Communion, a Santa Ceia, nous rend capable de vivre comme le Christ. Nos torna capazes de viver como Cristo. Esprit, âme et corps. Em espírito, alma e corpo. Il nous rend capable de vivre comme qui? Nos torna capazes de viver como Cristo. Comme qui? Como Cristo. Comme qui? Como Cristo. Comme qui? Como Cristo. Jesus adoeceu? Est-ce que Jesus adoeceu? Será que Jesus adoeceu? Presse-le. Aleluia. Corps, âme, corpo, esprit, alma e espírito. Sécurisé. Assegurado. Comunhão avec Christ. Aquele que está em comunhão com Cristo. Ele jamais pode ser afetado. Jean 6, le verset 53. João 6, 53 a 54. Jésus leur dit. Jesus disse: en vérité, je vous le dis. Em verdade vos digo. Si vous ne mangez se comerdes la chair du Fils de l'homme, a carne do Filho do Homem, et si vous ne buvez de son sang, e se não beberdes do seu sangue, vous n'avez pas la vie não éternelle. tendes a vida em vós mesmos. Est-ce que vous comprenez? Será que entendem? La vie éternelle, a vida eterna, est en Jésus. Está em Jesus. Toda pessoa que come e bebe, ele compartilha a mesma natureza com Comme Cristo. Jésus ne tombe pas malade, como Jesus não adoece, je ne peux pas tomber eu também malade. não posso adoecer. Amém. Alléluia. Amém. O que mais? La Sainte Communion, a Santa Ceia, c'est un mystère qui nous donne la force, é mistério que nos dá a força, la santé, a saúde et la longévité. E a longevidade, a força, la santé, a saúde et la longévité. E a longevidade. Très important. Muito importante. 1 Corinthiens 11, le verset 23. 1 de Coríntios 11, 23. Et troisièmement, e terceiro, la communion a Santa Ceia est composée de la chair é composta da carne et du sang de Jésus-Christ. De Jesus Cristo. Alléluia. Amém. C'est-à-dire le pain et les boissons que Quer dizer, o pão e a bebida. É a representação simbólica do sangue e corpo de Cristo. E você vai tomar, automaticamente você toma o sangue de Jesus. Alguém diga amém. Il y a quelqu'un qui a témoigné. Alguém que testemunhou. Quando tomasse da ceia, ele tirou a mioma. Donc, la Sainte Seine, então a Santa Ceia, a la capacité, a capacidade de te guérir. De te curar. Matthieu 26. Mateus 26. Verset 28 à 29. Mateus 26, 28 a 29. Alléluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Car ceci est mon sang, diz porque isto é o meu sangue, le sang d'alliance, o sangue da aliança, qui est répandu pour plusieurs, que foi derramado para vários, pour la rémission du péché. Para a remissão dos pecados. Il dit, je vous le dis, mas eu vos digo, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne, eu não beberei jamais do fruto da vida, jusqu'au jour où j'en boirai até de ao nouveau dia que avec eu beberei vous dans le de royaume novo de com mon vós Père. no reino do meu Pai. C'est qu'il y a une force dans ça. Quer dizer que há uma força nisso. Toutes les fois que Jésus insiste dans quelque chose, toda vez que Jesus insistia em algo, saiba que a vida está nela. C'est pour cela qu'il y a Sainte Seine, la É por isso compréhension. toma a Santa Ceia de Deus com esse conhecimento. E E quando eu estou a tomar, eu estou a compartilhar uma só vida com Jesus. Jean chapitre 6, le verset 48 à João 58. 6, 48
a 50. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la chair? O que há na carne? Qu'est-ce qu'il y a dans la chair? O que há na carne? Parce que nous allons prendre la chair comme le pain là. Porque Qu'est-ce vamos qu'il y tomar a? a carne como esse pão aí. O que há? Primeiro, Il y a les bâtons de Dieu qui engloutit toute maladie. há a vara de Deus que engole todas as doenças. Le bâton de Dieu qui engloutit A vara de Deus que Sida. engole o HIV, cancer, o cancro, tension, a tensão, hypotension. a hipertensão. Alléluia. Amém. Prends la sainte scène à compréhension. Toma a Santa Ceia com esse conhecimento. Dans la zone, lipa. Quando eu estou a comer o corpo, Et so mela está a maladie. engolir toda a doença em mim. Ésaïe 11, le verset 1 à 2. Isaías 11, 1 Et a 3. puis un rameau sortira du trône d'Ésaïe. Aí diz, porque uma vara sairá do trono de Et un Isaías rejeton naîtra de ses racines. e das suas raízes. Exode 7, le verset 11 à 12. Êxodo 7, 11 a 12. Mais Pharaon appela les sages et les Mas enchanteurs, Faraó chamou os sagos e os magos, les magiciens d'Égypte, os magos de Egito, et aussi firent autant leurs enchantements. e também fizeram os seus Ils encantamentos. jetèrent des verges et leurs verges devinrent des serpents. Jogaram as varas no chão e Mais se la transformaram em verge d'Aaron serpentes. engloutit leurs Mas a verges. vara de Arão engoliu as La varas dos verge magos. d'Aaron engloutit leurs verges. A vara de Arão engoliu. Há coisas que você comeu e estragou seu corpo. Mais tant on lia kaka Mas lipa. quando você comer somente o pão, Ezomela. vai engolir aquilo. Allô? Yes, Allô? yes, Allô? yes. Lipa tongo lelo eza plus que vitamine. O pão da Mari hoje é mais do que a vitamina. Eza plus que médicament É sur mais 40. que o remédio que você toma. Alors que tu vas les prendre, Enquanto que vais tomar, tu seras complètement guéri. serás completamente curado. Acclamons très fort les rois. Aclama forte o rei. Et aussi, la chair peut être comparée E também a carne pode ser comparada au repas miracle. à refeição milagrosa. Alléluia. Amém. Au repas miracle, A refeição milagrosa, qui est la représentation comme la que manne. é a representação de maná. Dans le désert, No Israël deserto, a managobika la manne. Israel comia e vivia da maná. Alléluia. Amém. Zaki représentation à Nzoto. Era a Olá, representação do corpo, a carne. Et Israël ne vivait que de ça. E Israel só vivia daquilo. Alléluia. Amém. Avec la Sainte Seine, la chair, tu peux vivre au-delà. Au-delà. Com a Santa Ceia é trazido a carne Donc, que pode viver la além. communion te fait vivre au-delà. Então a Santa Ceia te faz viver além Il y a pas de limite à battre. dos limites humanos. Israël a zoli man chaque jour. Israel comia maná todo dia. C'est pour cela que la lia la Sainte Seine chaque jour. É por isso eu tomo a Santa Ceia todos os dias. Tá batendo fufu. É, mesmo se meterem fungo. Batendo ndunda. Ou meteram Abi colo. jimboa, Senhor. E come maquila. É o sangue E come insoto. e o corpo. Qui ó. É, engulo. Donc nyoso na liaka. Então tudo que eu como, Na sala da a minha oração, eu faço a oração. Ô Senhor, abençoa. É, não. Colo. Senhor, Fufu e come insoto. o fungo agora é o corpo. Ndunda. É, Maquila. a jimboa, o sangue. E a água. Alléluia. Ce n'est pas seulement qu'il faut avoir Não é só o que tem que ter. la vigne. Non, non, non. Não, ou não. Par la foi, tout objet. Pela fé, todo objeto que você tem. Ego como maquila Não é só necessário o vinho. Todo objeto que você tem se transforma em sangue. Il faut sen basa la Ou não, tem que ser, você nasceu com vinho. Après Rosani. Depois vai receber o quê? Yo zolo comme me la vin lenha vin. Você está procurando tomar vinho de vinho Ou bien na poça délivrance. ou que é libertação? Tu na français. Pergunta ao vizinho. Délivrance ou bien vin. Libertação ou vinho? Ata coca. Então mesmo Coca-Cola, Ata mai. mesmo água, Déclarer maquila. eu declaro o sangue de Assim, Jesus. algo. E eu pego, tomo. Eu bico pensado. E a cura também. J'ai pris Eu oro. par la table de ce Pela matin. mesa dessa manhã, Tout sera accompli dans ta tudo vie. será cumprido na sua vida. Des Rois 4, les versets 39 à 41. Segunda de Reis 4, 39 a 41. On a servi les repas empoisonnés au fils des prophètes. Serviram uma alimentação envenenada. Elisa a dit, boya. Eliseu disse, vem. Azu na même repas à tier farine. Ele pegou o mesmo alimento e colocou a farinha. Yo, biloko ba beza poison Você, à tier farine. disseram que tem Mas envenenado. Bíblia é susto. Come de novo. Ah, Ah, il faut avoir la foi. digo, vizinho, tem que ter a fé. Ba tier poison. Colocaram veneno. Mais mosala nzamba azu a Mas tier o servo de farine. Deus pegou farinha e meteu. Abibolia. Disse, comem. Tant balié. Quando comeram, Poison comme vitamine o C. veneno se tornou vitamina C. Amém. Ba on babi, Disseram, biloko ngo changer goût. essa comida mudou de gosto. Já? Ce matin, Esta manhã, forme non se bololo na nzoto na todo yo. tipo de amargura Ezo koma no seu sukali. corpo Ezo koma sukali. está se tornando Quelqu'un açucarado. me dit amen très Alguém diz fort. amém muito forte.
Psaume 105, Salmo verset 105, 37. verso Il 37. fit sortir le peuple avec l'or et l'argent. E fez sair o povo com ouro Et e a nul ne prata. chancela parmi eux. E nenhum deles ficou no caminho. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? O que é há no sangue? Dans le sang, il y a la nature dominante du Christ No sangue há a natureza de domínio de Cristo, qui immunise toute maladie. que torna imune a toda doença. La nature dominante du Christ A est natureza do domínio de immunisée Cristo contre n'importe quelle maladie. é imunizado contra todo tipo de On a la doença. immunité, on a pas aussi maladie. Você tem Maladie essa est imunidade. coyée. A doença não pode chegar até ti. Makila et ça la été malade et O contaté. sangue faz com que a doença não chegue Ils l'ont até ti. vaincu Eles venceram à cause por causa du sang. do sangue. Alléluia. Amém. Jean 6, le verset 54. João Il dit, 6,54. celui qui mange ma chair et Diz qui aquele boit mon que sang come o meu corpo e bebe a la o meu vie, sangue tem a vida a quoi? eterna. La vie éternelle. A vida eterna. Il dit, je le ressusciterai. Diz, eu Au ressuscitarei dernier jour. no último dia. Donc ça dit, yo, Quer dizer, você au coup faté. não morrerá. Ma prière ce A minha matin, oração nesta manhã, peu importe l'esprit de mort, pouco importa o espírito de morte que que te persegue nos sonhos. Lelo, Hoje, osa libérer la você commune. liberta em nome de Jesus. Dans le osa libérer la Você commune. liberta em nome de Jesus. Lévitique 17, le verset 11. Levítico 17:11. Il dit, quand l'âme de la chair Aí diz porque a alma da carne est dans le sang. está no sangue. L'âme de quoi? A alma do quê? Makasi ya nzoto dans la makila. A força da carne está no sangue. Basi liso makila na nzoto. Te tiram só todo o sangue do Orobika. corpo. Vai viver? Não. Orobika. Vais viver? Makasi ya mutezani. A força da pessoa é o quê? Tchalo boko likolo. Coloque a mão no alto. Makila na Yesu ya tongwa O lelo. sangue de Jesus dessa manhã. Epeso makasi ya Que te libela. dê a força infinita. Epeso makasi ya Te dê libela. a força eterna. C'est pour cela chaque jour. É por isso todo Pour dia prendre la sainte deve Seine. tomar a Santa Ceia. Pour la force. Pela força. La domination. O domínio. Alléluia. Amém. Makila ils ont pris son O contrôle. sangue te concede o controle. Et ça t'as la koko simba. E Satanás jamais te tocará. Alléluia. Amém. Qu'est-ce qu'il y a dans Makila? O que é no sangue? Nous partageons la même lignée sanguine avec Jésus. Compartilhamos a mesma aliança La de sangue même com lignée Cristo. sanguine avec Jésus. A mesma aliança sanguínea com Jesus. Jesus. Au plus. Oh, se Jesus Eu tem o vou como o plus. Você também é o mais. Amém. Hein? Nini, O que? Alléluia. Amém. Au négatif. O negativo. Frère, c'est là. Aleluia. C'est que Jésus est. O que Jesus C'est é, ce que tu deviens. é o que você se torna. Parce que aux hommes mélanés, Porque você makila toma moko. o sangue, você toma o mesmo sangue. Alléluia. Amém. Nazo bonne la pona bana anémique. Eu oro para todas as crianças anêmicas. Motonio saza atteint la malade Toda wana. pessoa que é atingido por Tu essa seras guéri ce doença, matin. serás curado essa manhã. Reçois la guérison de Jésus. Receba a libertação de Le sang Jesus. de Jésus a la O capacité sangue de Jesus tem o de poder changer groupe de sanguin. mudar o grupo sanguíneo. Vous comprenez? Entende? Nous sommes partagés Estamos a naturellement. compartilhar a mesma natureza Na Yesu par la com communion. Jesus pela Santa Ceia. Alléluia. Amém. Jean 6, le verset 53-56. João 6,53. Il dit, celui qui mange ma Aí chair diz que aquele que come o et meu qui boit corpo mon sang e bebe o meu sangue, demeure en moi ele permanece em mim et moi en lui. e eu nele. É. Demeure où? Permanece onde? Et moi où? E eu aonde? Zigo, makila mabegouta. Agora, o mau sangue vai vir de onde? Tchelanga loboko likolo. Coloque a mão no alto. Tito sil sa année oyo. Até terminar este ano, Makila ya vainqueur moko te kosopa. nenhum sangue do vencedor será derramado. Mwana moko te akosila makila. Nenhuma criança haverá falta de sangue. Ma prière ce A matin. minha oração esta manhã, Makila la yo. o seu sangue, Miso lwe komona yango os te. seus olhos não verá. Accident moko te Nenhum kosoya. acidente vai te atingir. Et cela dans le nom de E Jésus. assim será em nome de Jesus. Élève ta main là où tu es. Levanta a mão onde estás. Ce matin, Esta manhã, motonyo sa continue sika toda o. pessoa que entrou neste lugar, Santé na yo. a sua saúde Et komi kitoko. se tornou bem em nome de Jesus. Nasi amen wana te. Não Tchango vitamine. recebi. Coloca a vitamina. Et sika faiblesse ezalaki. Onde havia fraquezas, Zwa makasi. receba força. Et sika ba oppression Onde havia opressões, ezalaki. onde havia Reçois opressões, la délivrance. receba a libertação. Maladie nyonso incurable. Toda doença Ce incurável, matin, esta manhã, reçois la guérison. receba a cura. Forme nyonso abattant. Todo tipo de ataque Et comme témoignage. tornou em testemunho. Acclame très fort les voix. Aclama forte o rei. Fanda na sika na Pode yo. sentar no seu lugar. Tombola loboko likolo. Levanta a sua mão Pesa kolo merci. e agradeça o Senhor. Bana kotonda ye. Comece a agradecer. Célébrer nsam. Celebre o Senhor. Bala kolo merci. Diga, Senhor, obrigado. Aza fidèle. Ele é fiel. Netola malayo. Seja louvado. Merci Seigneur. Obrigado, Au Senhor. nom de Jésus, Em nome de Jesus. nous crions tous Assim Amen. oramos.
Élève ta main, je vais prier. Levanta a sua mão, vou orar por ti. Diga comigo, Senhor Jesus. Ouvi a sua palavra. Não posso me salvar. Venho a ti. Perdoe meus pecados. A partir de hoje, eu tomo a decisão de seguir a sua palavra, de obedecer. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Aclama para o Senhor. Aleluia. Amém. Você fez essa oração comigo e queres que eu ore para ti? Coloque a sua mão no alto. Porque Deus vai dar o poder. Venha, meu irmão. Venha em frente. Venha, Jesus precisa de ti. Você quer entregar sua vida a Jesus? Que o sangue de Jesus te liberte. Venha em frente, não permaneça na cadeira. Venha rápido, corra. Venha em frente, estamos à sua espera. Lá de cima, venha, Jesus precisa de ti. Essa doença vai terminar a peleja. Venha rapidamente ao seu dia. Onde você estiver, venha. Venha, Jesus precisa. Venha. Venha, não hesite. Ele vai te lavar, vai te perdoar. Vai te dar uma nova vida. Vai te libertar. Vamos aplaudir para eles enquanto estão a vir. Muito obrigado. Não se envergonhe, Jesus precisa de ti. Venha. Continua a clamar, estão a vir. Jesus te precisa. Vem entregar sua vida a Jesus. Venha rapidamente, obrigado. Aleluia. Amém. Também é a sua primeira vez de pisar nesse lugar. Coloque a sua mão no alto. Merci beaucoup. Obrigado, está na sala. Voilà, yaka rapidement. Você que levantou a mão, venha. Aclama para eles. Não fique atrás, venha que o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe, muito obrigado. Aleluia. Amém. Aplausos para eles. O Senhor vos abençoe. Aleluia. Irmãos, que Deus vos abençoe. Vamos inclinar a cabeça em oração. Siga-me nessas palavras. Ore com fé. Porque essa oração te concederá a paz. Diga comigo, Senhor Jesus. Ouvi a sua palavra. Não posso me salvar. Eu venho a ti. Perdoe meus pecados. A partir de hoje, eu tomo a decisão de seguir Jesus, servir Jesus toda a minha vida. Obrigado, Senhor, que o Senhor me curou, libertou. Agora sou filho de Deus. Sou lavado pelo seu sangue. E o meu nome foi escrito no livro dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Permaneça calmo. Père, au nom de Jésus, Pai, em nome de Jesus, la grâce qui les a sauvés, a graça que os salvou, que cette grâce est préservée. que esta graça os preserve. Plante ele nessa igreja. Faça eles crescerem na fé. E mude a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que o Senhor vos abençoe. Fizeram na igreja a Capela dos Vencedores. Estamos felizes em vos receber. Todos os irmãos que vêm pela primeira vez, concedemos 3 meses. Nos 3 meses você ouve a palavra, você coloca em prática. Antes de 3 meses terminar, Deus mudará a vossa vida. Aleluia. Amém. Se Deus não fazer, você pode ir. Aleluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. Colocou dízimo, oferta aqui nesse lugar. Tenha coragem, peça, vão devolver. Mas onde você pisou, nós cremos a Deus. Antes de 3 meses, a sua vida será mudada. Que Deus vos abençoe. Por isso, no dia de amanhã, segunda, a partir das 16 horas, vos convidamos. Vamos vos ensinar a palavra. O que é que devem fazer para que os 3 meses sejam uma realidade para vocês. Que o Senhor vos abençoe. Cultuamos aqui cada quarta-feira, 16h30. E todos os domingos temos 3 cultos, 6 horas, 8 horas e 10 horas. Bem-vindo à Capela dos Vencedores. Que o Senhor vos abençoe. Encontro amanhã às 16 horas. E bom domingo a todos. Aplaudimos para eles. Hospitalidade. Aleluia. Assemblée totale ami biso nyonso. Assemblée levantemos. Aclame para os irmãos.
Alléluia. Amen. Ozo sambela. Vais orar? Ozo benga l'esprit nyosa maladie. Vai expulsar todo espírito de doença. Tombola mungongo bana ko sambela. Levanta a voz e começa a orar. Sambela. Ora. Beta maboko sua autorité. autorité. Palma, taza, orar. Bengala esprit a maladie. Expulsa espírito de doença. Na misala na yo. No seu trabalho. Na ba projet na yo. No seu projeto. Na famille na yo. Na sua família. Bengala prie. Expulsa, ora. Sois autorité. Toma autoridade. Sois autorité. Toma autoridade. Nicolas, esprit a maladie. Acima do espírito de doença. Est-ce que tu pries? Será que oras? Prie. Ora. Prie. Ora. Prie. Ora. Autorité. Autoridade. Nicolas maladie wala. Acima daquela doença. Sambela. Ora. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oramos. Zoachinayo. Tome a sua bebida. Bandako sambela pona guérison Comece a instantanée. orar pela cura instantânea. Lobala nsambe jiwana Diga, ekoma Senhor, makila. essa bebida se transforma em sangue. Mapa ekoma nzoto na E a Yesu. carne, o seu corpo. Tombola bandako sambela. Levante e comece a orar. Bandako déclarer. Comece a declarar. Bandako prophétiser. Comece a profetizar. Loba papa. Diga, Pai, Malade ou les aussi essa lelo. doença vai acabar hoje. Les aussi lelo. Vai acabar hoje. Les aussi lelo. Vai acabar hoje. Wala la zomela. Assim eu vou tomar. Poisson sokende. O veneno vai Câncer desaparecer. Cancro Tension desaparecer. sokende. Tensão Tom desaparecendo. menyoso maladie. Todo tipo de doença Les aussi là. está terminando. Jésus comme makila na Yesu. A bebida, o sangue de Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. nous avons ainsi prié. Nós oramos. Ma prière, A minha oração. J est comme makila na Yesu. A bebida, o sangue de Jesus. Forme menyoso maladie. Todo tipo de doença Et mela mala makila na é Yesu. engolido no sangue de Jesus. À chaque fois qu'on sale la jiwana. Cada vez que você fará uso do sangue, Makila na Yesu kangala o yo. sangue te liberte. Montona sazo mela la tongwa lelo. Toda pessoa que vai tomar nessa manhã Poisson. o veneno, Ba obsession ko bouger na nsoto. os objetos que mexem no seu Et corpo, disparaître au nom de que Jésus. desaparecem em nome de Jesus. Père, je déclare le jus ton sang. Pai, eu declaro a bebida do seu sangue Et le pain ton corps. e o pão o seu corpo. Montona sazo ko lia Toda lipa. pessoa que vai comer o pão, Ata malade ale umela se ndengeni. aquela doença demorou como, Zwa lobi kona yo. receba a sua cura. Zwa lobi kona yo. Receba a sua cura. Zwa liberté na yo. Receba a liberdade. Et c'est là dans le E nom de assim Jésus. será em nome de Jesus. Tolobi, Amen. Dizemos amém. Fana le sikala yo. Sente no seu lugar. Choral. Coro. Elonga esali na makila ma Yesu, haleluya. Elonga esali na makila ma Yesu, alongisa sana ye. Elonga esali na makila ma Yesu, elonga esali, haleluya. Jesus. Makila ma Yesu, haleluya. Elonga esali na makila ma Yesu, alongisa sana ye. Elonga esali na makila ma Yesu, haleluya ye. Elonga esali, haleluya.
nakobanga te kolo na ngai nakobanga te yawe na ngai nakobanga te yawe na ngai solo sokobanga te samba balongi ye bomwenanga na putulu enga mebo bala lokotinga asilisi kolanga nyonso kolisa bomoi na ngai nakokola dawidi naza na soma kolia tete yesu azali mobondeli nanga nalobi ye oyo nayemelaka ye ai nasalelaka ye otika ngai nayemela yesu oyo nayemelaka ma Yesu ako oh tika ina yembela ye oh ina yembela kama ina sala la kaye aye oh sano sano oh sano sano Jésus, Jésus, oh, à celui qui vient au nom du Seigneur, pardonnez qui ose les péchés du monde. Monaki makambo yako kamwa amonaki na omoni solo bato batelemi bazakosha misema na buku oyo ya bomo ayo wana monaki makambo yako kamwa amonaki na omoni solo bato batelemi bazakosha misema na buku oyo ya bomo tu vas pisser ma vainqueur et ton clé Sambe malamu Elakaye mingi yenda sali malamu Tebesele maboko yenda sali malamu Tebesele mololo yenda sali malamu Tebesele mololo yenda sali malamu Sambe malamu Aboma nakase Sambe malamu Tobesele mololo yenda sali malamu Tobidele litusu yenda sali malamu C'est le fait Aïe Betele mololo Aïe C'est ça Sokolingi Yesu, ganga Jésus. Sokolingi Yesu, ganga Jésus ko. Sokolingi Yesu, betele mololo. Jésus. Oh Yahweh, kumama ye. Yahweh, kumama ye. Yahweh, c'est Jalofadu. C'est Jalofadu.
César louvado, César louvado, César louvado, César Yamabokwe, César louvado. Naina kotika tekulo yeso poranga banda bomane. Naina koleba tekulo yeso poranga banda bomane. Naina koleba kubeta mololo te ya poranga banda bomane. Ai, kolo yeso porayo. Yesu waponanga, Yesu waponayo, Yesu waponanga, Yesu waponayo, Yesu waponanga, Yesu waponayo, Yesu waponanga, Yesu waponayo, Yesu waponanga. Oh la paix de Jésus à tous les mondes. La paix de Jésus à tous les mondes. Oh la paix de Jésus à tous les mondes. La paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus, la paix de Jésus. Aujourd'hui, c'est le maman, célébrer. Aujourd'hui, c'est le maman, célébrer. C'est ça. C'est ça. Et de ce balai du secret, et du secret, et du secret, et de ce balai du secret, et du secret, et du secret. Oh, Jéhovah, oui, pressionné. Jéhovah, oui, pressionné. Only you can say, what no man can say, Jehovah. Only you can say, what no man can say, Jehovah. Only you are capable, only you are able. Only you are able. Only you are capable, only you are able. Yahweh Kuma, Yahweh, 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 Medele maboko, Yahweh, Medele mololo, Yahweh, Medele maboko, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bouge, 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 bouge. C'est ça. Hey, allons, on a passé. On a posé au bateau. Allons, on a posé au bateau. Yes, allons, on a posé au bateau. Aïe, na kozongate. Alokolo. Aïe, na kozongate. Na kozongate. Aïe, na kozongate. Na kozongate. Na kozongate. Na kozongate. Yesu alongolanga na pasi. Yo na kozongate. Yesu alongolanga na kosanga ayoyo na kosonga te. Yesu alongolanga na kosanga ayoyo na kosonga te. Ai gai na kosonga te. Ei na kosonga te. Kukanga na kosonga te. Ai na kosonga te. Kukanga na kosonga te. Tebeseli Yesu maboko. Alléluia. Alléluia. Amen.
Le vizinho diga vizinho. Não vais adoecer mais. Alléluia. Amém. Levanta as mãos ao alto. O Seu regresso abençoado em nome de Jesus. Todos os sintomas de doença permaneceu em Siloé. Todo tipo de opressões ficou em Jordão. Ma prière, a minha oração, você voltou como uma nova pessoa. Tudo que havia apodrecido no seu corpo, todo órgão que estava doente, receba a restauração. Esta semana abençoada para ti. Nenhum acidente no seu caminho, nenhuma morte. Todo plano das trevas espalhado em nome de Jesus. Vai viajar, vai em paz. Todo o caminho na qual os seus pés pisarão, Deus dessa comissão te acompanhe. Ma prière, a minha oração, você voltando na quarta-feira, testemunharás Deus nesse lugar. Acclame très fort le roi. Aclama forte o rei. Fais sa félicitation à voisin. Parabenize o seu vizinho. Tovandi une minute. Podemos sentar um minuto. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Boa nova. Alléluia. Amen. Hoje é o fim da nossa operação. Changement d'histoire à la 11e heure. Mettez la colonne à boko. Primeira hora. O servo do Senhor disse que todo aquele que serviu Deus de todo o seu coração, ele deve aguardar o seu nome escrito na nova Amém. Aleluia. Aleluia. Air d'alliance de prière comme ça la lobby 6 heures. Peut toi encourager ba nouveau venir na biso nouveau membre. Ba ya lobby na classe de fondement. À partir à 16 heures pour la gloire de Dieu. La gloria do Senhor. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Boa nova. Mercredi, tu as la kilt à mi-semaine, kilt à communion. À partir à 16h30. Pensons que vous avez tous en état de jeûne et prière. Tailanga fossé bise mercredi oyo. Kozanga te. Não falte. Ma pas moli à l'ole ko sopa na likolo na yo. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Sois encouragé ba vainqueur pe na baptême d'eau, ozo baptême te. Encourage também bande ko ya classe de fondement. Nunca foste batizado pour la gloire du Seigneur. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Boa nova. Dimanche prochain, dans la kilt tambiso to bengi mbula ya mapamboli. Bete la kolomabo. De chuvas de bênção. La pluie de bénédiction. Chuvas de bênção. Obosa la huile d'onction la yote biso banso. O seu azeite da unção. To kambama na ba instruction oyo. Huile d'onction na maboko na yo. Conduzidos pelas instruções. Amoko na nzela na yo. Azeite da unção na sua mão. Nzambe e uma alma no seu caminho e Senhor te abençoará. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Boa nova. Jeunesse vivant. Juventude viva. Toujours au combat na ba prière na biso après troisième kilt. Il est nyos to tikali pour na lusambo. Nzambe akopambola biso. E Senhor nos abençoará. Information école de dimanche zoko koba jeudi oyo et vendredi na tongo eza à partir déjà à 9h. Começa às 9 horas. Et na pourquoi à partir à 15h30. À tarde à partir das 15h30. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Boa nova. Toujours rappelé na ba vainqueur nyon sur bonne volonté ba ngba pesa banda ko na la cellule de maison. Estamos a lembrar os vencedores voluntários que querem entregar a sua casa como célula. Nzambe akopambola. Passa na secretaria, entrega o seu nome e Deus vai abençoar. Alléluia. Amen. Totela mi banso une minute. Levantemos um minuto. Tozo pambola mboka na biso. Vamos abençoar o nosso país. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mboka kokisi combien d'années d'indépendance? O país completou quantos anos de independência? Combien? Quanto? Combien? 40? 48. 2 ans. 3 ans. Vocês não sabem. 40? 48. Voilà. Bible Vamos orar, diz a Bíblia. Orai pela nação.
E vossas bênçãos dependem daquela nação. Você vai derramar bênçãos em toda a área desse país. Levanta as suas mãos. Ore pelo país. 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 Ore que a sua mão possa se manifestar nesse país. A mão do Senhor. Esopana na mabele ya Angola. Pambola mboka. Leke bolobo sikata. Papa. Pambola mabele ya mboka. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oramos. Kolo to pamboli mboka. Senhor, abençoamos esse país. E Angola, em nome de Jesus. Mboka oyo kokoba kokende liboso. Esse país avançará. E kozonga jamais sima. E nunca vai recuar. To pamboli bakonzi ya mboka oyo. Abençoamos os dirigentes do país. Derrama sabedoria sobre eles. E assim será em nome de Jesus. Mboko kokoba nzambe kokende liboso be liboso. Esse país irá avançar. Todo plano do inimigo. Em nome de Jesus. Merci pour l'Angola. Obrigado pela Angola. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Mete la coloma boko. Aclama para o Senhor. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tovani une minute. Temos uma minuto. Tomo la maboko likolo. Levanta suas mãos. Pesa kolo Yesu. Merci. Agradeço o Senhor. Continue a kopesa nzambe merci. Continua agradecendo a Deus. Soki nzamba lobeli na tonga lelo. Se Deus falou contigo nesta Soki nzamba pamboli na tonga lelo. Abençoa você nesta manhã. Pesa nzambe wana merci. Agradece a Deus. Remercier pour la guérison. Renda graça pela cura. Remercier pour la bonne santé. Pela boa saúde. Aujourd'hui na tonga lelo. Que adquiriste na manhã de hoje. Merci papa. Obrigado Pai. Pour ton moni bolamu na yo. Hoje vivemos a tua benevolência. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Aplaudimos fortemente ao Senhor. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amém. Rapidement te rappeler. Lembramos rapidamente. Heure d'alliance de la prière. Que a hora da aliança de oração. Chaque jour de 6h à 7h. Todos os dias das 6 horas em ponto às 7 horas em ponto. Na suka ya troisième culte. No fim do terceiro culto. Ba jeune nyonso totikali. Todos jovens vamos ficar. Pour na programme na biso après Shiloh. Para o programa do pré-Shiloh. Lobby lundi. Amanhã segunda-feira. Na 16h juste. Às 16h30. Ba ouvrier nyonso église. Todos os obreiros do ba ministre nyonso a cellule. Todo ministro de células. Tobo sanate ba réunion na biso chaque lundi. Não vamos esquecer nossas reuniões de cada segunda-feira. Nzambe akopambola biso. E Deus há de nos abençoar. Shiloh 2023. Betela nzambe maboko. Poete yo somba mapolonga. Poste comprado para vencer. Ata na tango ya pasi. Nos tempos difíceis. To rappeler na biso nyonso. Lembramos a todos. Totikali à peine 23 jours. Restam apenas 23 dias. Poto banda Shiloh 2023. Para o começo do Shiloh 2023. Yangwana banda komibongisa. Prepara-te. Soki eza na motokati na biso. Se é amado no meio de nós. Oyo aza na posa kende na quartier général na biso. Que para nosso quartel general. Kende kuna na ba bureau église. Vai na secretaria da igreja. Bakopesa ba information nyonso. Vão te dar toda a informação. Sur la procédure à suivre. Para todos os procedimentos a seguir. Shiloh ezo banda le 5 décembre. Começa no dia 5 de dezembro. Kino le 10. A 10 de dezembro. Ya année oyo 2023. Do ano corrente. Nani apambwa makina tonga lelo betela nzambe maboko soki ezali yo totelemi na présence ya nzambe biso nyonso maboko akotombwama to partager le bonheur 1 2 3. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Louez le Seigneur, je suis finalement sur l'autoroute d'alliance de la vie. Félicitations. Amen. Tofandi 1 minute. Wana département à CCU. Ba sungi biso to bimana kimia.